Paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Pastor Rivaldi passando aqui para trazer mais um vídeo, mais um conteúdo para a sua vida. E olha só, esse vídeo eu peço que você fique até o final, porque é um assunto muito sério, algo que está assim tomando conta do Brasil. É uma onda de desgraça que está atingindo o nosso país, uma onda muito triste, onde nós vemos as nossas autoridades, a nossa imprensa toda se corrompendo através desse assunto. Estou aqui hoje para falar com você debaixo de um temor de Deus muito grande, para falar sobre esses acontecimentos que vêm assolando a vida do vulnerável, do mais pobre do Brasil, que é a questão dos jogos de azar, ou mais especificamente ainda, a gente vai falar sobre esses jogos online, as bets, né? Nós temos visto muitas notícias, eu separei um material muito forte aqui para você acompanhar comigo sobre o que está acontecendo no nosso país. Você vai ver que são milhares e milhões de pessoas que estão perdendo o único dinheiro que têm e ainda estão adquirindo doenças emocionais, doenças mentais através desse vício, através dessa nova investida que Satanás está fazendo na vida do nosso povo. Um povo carente, um povo que sofre, um povo pobre, um povo que tem necessidades, mas agora está sendo assolado por uma avalanche de pseudo-oportunidades, de mentiras que estão sendo contadas, e eles estão simplesmente pegando tudo isso e tentando fazer com que o povo se engane ainda mais, se empobreça ainda mais e fique doente ainda mais. Eu quero que você acompanhe comigo agora alguns slides que eu preparei para você ter uma ideia do nível do problema, da profundidade que é isso. Falando de uma maneira social, falando de uma maneira carnal, porque nós estamos nesse mundo, mas também nós vamos ver o aspecto espiritual de tudo isso que está acontecendo. Então vem comigo, vamos ali, vamos acompanhar nos slides, você vai prestar bem atenção do que está acontecendo no Brasil. Eu quero chamar a sua atenção para que você veja o que estão fazendo com o nosso povo. E é uma arma espiritual, uma arma satânica que vem destruindo o nosso povo. Amém? Então vamos lá para o vídeo, vamos lá e vamos acompanhar comigo em nome do Senhor Jesus. Então nós podemos ver aqui, ó, esse primeiro slide aqui é da folha do UOL, né, do site UOL, e traz essa headline dizendo assim: Brasil tem epidemia de vício em bets, queria ganhar 20 mil por dia e saía sem nada. Aqui é o testemunho de uma pessoa que a gente vai ver aqui o que está acontecendo. Essa reportagem ela mostra que especialistas apontam que a regulamentação impulsionou as bets no país e vem aumentando a prática como questão de saúde pública. Veja bem, saúde pública. É preciso ficar atento para os comportamentos que indicam vício. E aqui o testemunho de uma pessoa que foi jogar e ele diz assim, ó: perdi todo o meu salário para o triguinho. Do mês retrasado para o mês passado, o salário caiu na conta e foi tudo embora em questão de um dia e meio, disse o mineiro Gustavo Martins, de 28 anos, em uma reportagem nas redes sociais em julho deste ano. A publicação, segundo ele, foi um alerta para quem cogita entrar nesse universo de apostas esportivas. Então, aqui você vai ver, né, já uma reportagem da BBC News dizendo sobre o vício nesse jogo. Olha só, os divórcios motivados pelo vício em bets e jogos do triguinho. Meu marido vendeu a nossa casa. Olha só, amados, eu quero estar trazendo aqui um pedacinho dessa reportagem para você ver o que aconteceu com essa pessoa. Então, olha só, aqui ó, a reportagem começa dizendo assim: Felipe ainda não decidiu se vai contar para a esposa sobre o seu problema com as bets, plataformas de apostas esportivas. Ou melhor, ex-esposa. Embora conversem e Felipe acredita que possam reatar,
Ela o deixou há 6 meses depois de um relacionamento de 12 anos, junto com o filho de 10 anos do casal. O problema, segundo Felipe, contou à BBC News, né, do Brasil, não foram apenas cerca de 40 mil deixados nas apostas que ele perdeu sem dar explicações da companheira, mas também seu comportamento ausente dentro de casa. A mente de um jogador fica obscura. Eu não conseguia desempenhar o meu papel em casa, meu papel como pai, não brincava mais com meu filho e parei de conversar com minha esposa. Gente, é muito sério isso que está acontecendo. Sabe, as pessoas, elas não têm, às vezes elas estão dominadas por um desejo muito grande, porque é uma dor do brasileiro, né? Nós vamos falar de um país de classe média baixa, de um país de terceiro mundo, um país que passa muitas necessidades. E quando as pessoas chegam com uma propaganda de um ganho fácil, de você ficar rico de maneira fácil, coloca uma pessoa famosa te instigando a ganhar dinheiro, o que isso acontece? Você vai acabar cedendo em alguma oportunidade para o vício. Tem pessoas relatos que elas começam numa brincadeira ali com R$5, R$10 e quando vai ver está deixando todo o pagamento. Por quê? Porque envolve uma questão emocional, envolve o sistema nervoso, envolve toda uma estrutura emocional da pessoa. Isso é terrível. Então eu quero deixar para vocês mais alguns relatos, eu vou colocar mais alguns slides aqui e logo em seguida eu vou falar do aspecto espiritual, como isso tem afetado a vida cristã, a vida espiritual da pessoa. Vamos ali para mais um slide para você acompanhar comigo o que está acontecendo no Brasil. Olha aí, gente. De acordo com o Jornal de Brasília, olha só o que está acontecendo. A imprensa, ela tem essa necessidade e a obrigação de mostrar que é um problema de saúde pública, um problema que vai trazer transtornos para a vida da população. E a notícia que nós nos deparamos que a maior mídia do país, a maior televisão, o maior grupo de comunicação do país, eles estão aqui mostrando que, de olho nos bilhões das apostas esportivas, até a Globo vai criar a sua própria bet. Amados, veja o que está acontecendo com a nossa imprensa, com os nossos grupos de comunicação, com aquelas pessoas que deveriam ter isonomia para trazer notícias, para trazer, sabe, serviço de utilidade pública. Elas estão desesperadas pelo dinheiro. Nós perdemos, assim, qualquer tipo de moral, qualquer tipo de ética no nosso país. Aqueles que deveriam estar trazendo informações, eu fico imaginando, sabe o que eu fico imaginando? Como é que o comentarista, como é que um âncora, um repórter desta emissora, como é que ele vai trazer agora uma notícia de que pessoas estão se afundando, né, no mundo terrível dos vícios, com problemas de saúde, com problemas de divórcio, sendo que esse próprio grupo de comunicação também está lançando essa plataforma de jogos deles. É impressionante, eu queria deixar você muito atento para que você possa orientar a sua família, que você seja um pai cristão, uma mãe cristã. Se você ainda não aceitou a Jesus, que você tenha essa consciência de que há algo muito errado no nosso país. Nós temos lá em Brasília as propostas de regulamentação todas já na mesa, tudo certinho para regularizar, para viabilizar de uma forma assim desenfreada no Brasil. Nós estamos inundados de casas de apostas que são piores do que o cassino, porque o cassino a pessoa vai lá, a pessoa leva o dinheiro e gasta. Agora não, é tudo na palma da mão, é com um celular, as pessoas estão se destruindo e destruindo também as suas famílias. Olha só o que diz essa reportagem. Olha lá, as casas de apostas
no futebol movimentam 150 bilhões por ano no Brasil. E não por acaso o Flamengo está concluindo um projeto para lançar a Flabet. Todos querem uma fatia do bolo gigantesco de apostas. Até a poderosa Rede Globo também quer, como informou a coluna F5. A informação é que a Globo e a MGM Resorts International fecharam um acordo nesta quinta-feira, dia 15 de setembro, para criar uma joint venture que lançará a casa de apostas MGM Bet em 2025. É a primeira vez que o maior grupo de comunicação do Brasil terá influência direta em um lançamento do gênero. Gente, pesado isso, né? Muito complicado. Olha só para onde nós estamos indo, olha só os formadores de opinião para onde estão indo e olha como essa massa, né, do povo que tem a baixa renda, eles vão acabar sendo influenciados por esse portal de comunicação para lançarem as migalhas, o restinho de dinheiro que eles têm, aquilo que era para levar comida na mesa, eles vão acabar tendo aí mais uma avalanche de propagandas para gastar o seu dinheiro. E o que nós podemos apurar também está nos portais de notícias, né, do Brasil inteiro, que 3 bilhões de reais, veja bem, 3 bilhões de reais, né, que eram destinados, que são destinados às famílias que recebem o Bolsa Família, 3 bilhões desse dinheiro, eles vão para as casas de apostas. Ou seja, aquela família que lá recebeu lá R$1.000, R$600, um salário mínimo, não sei direito quanto é, mas é pouco. É muito pouquinho para cuidar da família. Ela pega uma fatia desse dinheiro e ela vai investir em jogos de azar, vai investir nos jogos para tentar, na falsa ilusão de ganhar dinheiro. Se você analisar, é uma conta bem simples. O que é um jogo de azar? Milhões perdem e um ganha. E esse que ganha, no futuro, como tem muitos estudos, muitos deles perdem tudo novamente, porque não tem uma estrutura para administrar esse dinheiro. Então são milhões de perdas para poucos que ganham. Gente, é você tirar a sua racionalidade do que você vive no mundo, que você precisa ser honesto, trabalhar, levantar o seu capital para cuidar da sua família com educação, com respeito, para uma falsa notícia de enriquecimento que não virá. É uma mentira que é contada, uma mentira satânica que vem trazendo grandes problemas para a nossa vida. E eu quero mostrar agora o aspecto espiritual. O que a Bíblia diz? Nós vamos trazer aqui alguns relatos do que a Bíblia diz sobre essa questão do dinheiro fácil. Essa questão de ganhar dinheiro de uma maneira fácil, sem precisar trabalhar, sem precisar suar para ganhar o seu dinheiro. E nós vamos ver que Satanás, ele designa, através da Bíblia, um Deus chamado Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então eu quero que você preste muita atenção agora para você ver quando uma pessoa ela vai sendo perturbada mental e espiritualmente através de um vício e através das perdas que isto traz para a sua vida e para a sua família. Acompanhe comigo. Olha lá. Mamon. Nós estamos falando desse Deus aqui, ó. Às vezes as pessoas falam, é vício, é problema emocional, é um problema mental, é um problema social. Mas olha só a parte espiritual. Mamon, mencionado na Bíblia como um símbolo de riqueza material e ganância. A palavra tem origem aramaica e é usada no Novo Testamento como uma
personificação do dinheiro e da avareza. Presta atenção, Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tem algumas versões bíblicas que diz assim: não se pode servir a Deus e o dinheiro. Olha só o que diz: Mamon é visto como o oposto da devoção a Deus, representando o apego à riqueza material e a busca egoísta por dinheiro. Você percebe a parte espiritual? Olha, a gente está passando assim por alguns problemas no Brasil, né? Se você olhar para a questão de gênero, onde uma minoria busca, né, ter luz sobre a sua vida, sobre as suas opções de vida, e até aí não tem problema nenhum, cada um pode viver da maneira como quer. Mas você percebe que o país se polariza. Você percebe como as intrigas, as raivas, os ódios. Então, tempos em tempos, você vai ver Satanás trabalhando de uma forma para atacar as pessoas. Ou ele mata você no ódio, ou ele mata você em alguma questão, ou ele mata você nos jogos. Agora nós estamos vivendo a onda do jogo. Sai uma onda, entra outra. Nós estamos vivendo exatamente essa onda, uma onda de desgraça no nosso país. E nós precisamos ficar muito atento com isso. Então vamos lá, ó. Ganância e os jogos de azar, né? Os jogos de azar muitas vezes alimentam a ganância e a busca por ganhos rápidos, o que pode ser associado ao conceito Mamon. A ideia de apostar para obter riquezas instantâneas está intimamente ligada ao desejo de ganhar mais e mais, independentemente das consequências. O que é um reflexo da adoração a Mamon? Apostar com avidez. O comportamento das pessoas que jogam obsessivamente em busca de ganhos financeiros rápidos é comparado àqueles que servem a Mamon, pois colocam o dinheiro em primeiro lugar no enriquecimento acima dos valores éticos e espirituais. Você percebe? A pessoa que quer o dinheiro, que vive pelo dinheiro, ela faz tudo pelo dinheiro, ela se corrompe pelo dinheiro, ela perde os valores morais, os valores de família, ela fica numa cegueira espiritual para viver o dinheiro. Assim são as pessoas que também acabam se perdendo no vício dos jogos. É terrível, amados. Por quê? Porque toda aquela razão, né? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos adorar a Deus de maneira racional. E esse racional em quem está viciado, em quem está com problema emocional devido ao jogo, esse racional vai embora. E quando o racional vai embora, a família também vai embora, né? O trabalho vai embora. Né? As coisas que você tenta produzir de maneira equilibrada vão embora, porque só sobra uma pessoa doente, e isso traz grandes transtornos à sociedade. Então aqui, ó, a gente está vendo as consequências espirituais. As pessoas às vezes ela não percebem, né, que está servindo esse bicho, né? Elas não têm uma noção de que há algo sorrateiro e espiritual por trás de tudo isso. Servir a Mamon, quando o dinheiro e a riqueza se tornam o principal objetivo da vida, isso pode ser visto como uma forma de idolatria. Os jogos de azar, por sua própria natureza, podem estimular essa mentalidade, onde a busca por lucro se sobrepõe à responsabilidade espiritual. Às vezes as pessoas têm essa discussão de idolatria, principalmente entre religiões. A minha tem santo, a minha não tem, a minha isso, a minha aquilo. Mas idolatria vai muito além. E quando a pessoa ela idolatra o dinheiro, ela está mostrando o quanto ela está perdendo na presença de Deus, não é? Vamos ver aqui, ó, diz assim, ó, destruição espiritual. O envolvimento em jogos de azar pode levar a comportamentos destrutivos,
Está dizendo como o vício, a alienação a Deus e o afastamento dos princípios morais e espirituais, a cobiça pelo lucro rápido. É um reflexo da adoração a Mamon. Gente, é muito pesado. É muito pesado. A pessoa, quando ela entra no vício, ela tem duas coisas. Ela quer ganhar mais. E quando ela começa a perder, bate um desespero. Isso aí causa alguns gatilhos emocionais. E ela bate um desespero para pelo menos recuperar o que perdeu. E aí ela vai tentar recuperar o que perdeu e acaba perdendo ainda mais. E isso vai afastando ela daquele equilíbrio espiritual. Daquele equilíbrio que ela deveria ter na presença de Deus. Deus é aquele que nos traz essa paz. Deus é aquele que nos traz a alegria de viver, a alegria de você compartilhar com a sua família o pouco que você tem. Sabe, a mensagem de Deus ela vai totalmente contra essa posição da ganância, essa posição que Mamon traz sobre a vida das pessoas. E o Mamon ele vai querer por dentro da sua mente que você tem que ser milionário, que você precisa ganhar, que você precisa passar as pessoas, né, de nível. E isso vai trazer apenas tristeza, apenas fracasso e apenas doença emocionais e espirituais. Então, olha só o que a Bíblia vem falar sobre essa perspectiva cristã, né? A Bíblia é contra a cobiça e o amor ao dinheiro em diversas passagens. Vamos lá. 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Gente, olha isso. A palavra do Senhor, ela vem confirmar aqui, ó, que alguns se atormentam a si mesmo com muitas dores. É terrível, amados. É muito complicado. Por quê? Porque o vício leva à tormenta. E a tormenta, ela vai contra os princípios da palavra de Deus. Olha só isso. O trabalho honesto versus ganhos fáceis. Em várias tradições cristãs, né, é citado o trabalho honesto e ele é visto como a principal maneira de riqueza e de forma justa e ética. O jogo, por outro lado, representa a tentativa de obter riqueza sem esforço, o que contraria os ensinamentos bíblicos e responsabilidade. Deus, ele nos deixou nessa terra munidos, né, de inteligência, munidos de força, munidos de desenvolvimento, de capacidade de desenvolvimento, para que nós possamos crescer, progredir através do nosso trabalho. E quando vem essa oportunidade das coisas fáceis, nós vamos baixar o nosso nível de vigilância e de oração a Deus. E aí nós vamos caindo lentamente numa teia de aranha que nos prende, que nos amarram, que nos seguram e que nos levam a tormentas espirituais. Vamos acompanhar mais um pouquinho. Olha lá, o impacto ético e moral dos jogos de azar, né? Exploração de vulneráveis. É isso que eu tô falando, gente. A massa, a grande massa, aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, de buscar, de crescer, de produzir, de reproduzir grandes coisas, elas acabam sendo seduzidas a uma riqueza que não vai chegar. É uma grande mentira. Acompanhe comigo. Está dizendo assim, ó, essa exploração de vulneráveis, né? Os jogos de azar, especialmente em sua forma institucionalizada. Institucionalizada quer dizer regulamentada, gente. E o que nós estamos vendo lá em Brasília é a regulamentação desses jogos que estão espalhados no Brasil, na palma da mão de milhões de pessoas através de seus celulares. Ela diz que muitas vezes elas exploram os mais vulneráveis, incentivando-os a gastar dinheiro que não têm na esperança de ganhar mais. Essa exploração vai contra os princípios cristãos de justiça e cuidado com os necessitados. Olha bem, quando você
vota num governante, quando nós estamos vivendo num país, né, que tem ética, que tem moral, o jogo vai existir? Vai existir. Mas por outro lado, você vai ter um nível de educação grande para você decidir se você quer, para você estar fortalecido contra isso. E aqui nós estamos vendo que os mais debilitados, os vulneráveis, aqueles que estão na camada mais baixa da sociedade, que são os mais atacados. Eles vão ser pegos nesse laço, eles vão perder o que tem, aliás, o que já não tem. Por quê? Porque não tem estudo, não tem uma capacidade de raciocínio, e a única coisa que ele vê é o sonho. E esse sonho, através do pouco dinheiro que ele tem, ele vai investir em jogos e vai acabar perdendo. Olha só, diz assim, desequilíbrio espiritual. A obsessão com os jogos pode levar à alienação, não só de Deus, mas também dos relacionamentos familiares e sociais, causando destruição emocional e financeira. O vício em jogos de azar pode resultar em desespero, o que afasta a pessoa da busca por uma vida equilibrada e espiritual. Eu vejo assim que a igreja no Brasil, amados, ela tem uma fundamental, apesar assim dos seus defeitos, apesar de grandes coisas contraditórias que existe na liderança da igreja, as corrupções, mas a igreja ainda é o ponto de equilíbrio. Eu vejo assim a igreja trazendo um papel fundamental na vida das pessoas, principalmente das pessoas de baixa renda, porque elas sonham, e a igreja traz não o sonho, mas traz a possibilidade da calmaria em Deus, traz a possibilidade do acalento em Deus, traz o revigoramento com o aprendizado espiritual, com a que a Bíblia prega, com o amor fraternal, sabe, com as coisas do altruísmo, né, de você ajudar pessoas. E o jogo, as apostas, elas vão determinar assim aquilo que você quer de maneira egoísta. Sabe, a pessoa, ela até fala assim, eu quero ganhar para ajudar a minha família. Nós vemos muitos casos que pessoas ganharam e não deram nada para a família. Muito pelo contrário, caíram numa vida de prostituição, de vícios e acabaram perdendo tudo. E a igreja tem esse papel com essa massa da população, principalmente a mais carente, de mostrar que tem um Deus que traz paz, um Deus que traz alegria, um Deus que revigora forças e um Deus que diz, eu te ajudo e eu te consolo nos momentos que você mais precisa. Mas nós estamos perdidos num mundo onde estamos sendo jogados, né? Nós estamos sendo jogados na boca dos leões, pelos nossos políticos, pela nossa classe dominante e também pelo nosso o imperialismo da comunicação e da imprensa. A palavra do Senhor, ela vem trazer resultados que muitas vezes você não vai conseguir. Eu quero deixar essa mensagem para você, você pai, você mãe, você líder espiritual, pastor, padre, todos os tipos de líderes espirituais que prezam pela vida e vida em abundância, que você venha trazer essa consciência, que você venha conscientizar pessoas, conscientizar os seus filhos das desgraças que estão acontecendo no nosso mundo e em especial no nosso país. Nós estamos passando por um ano muito difícil. Nós estamos vivendo um monte de queimadas, né? Muitas delas criminosas no nosso país. E nós vivemos agora, no começo do ano, as inundações no sul. E nós estamos vendo um país polarizado, dividido, carregado de ódio. E agora um povo que está perdendo o único dinheiro que tem com jogos. Então, fique atento contra esses jogos de azar. Fique atento com o seu filho. Fique atento com aquela pessoa que você percebe que ela está mudando o seu humor, mudando a sua forma de falar. Você está pensando, o seu marido, a sua esposa, que poderá estar acontecendo isso. Essa pessoa pode estar perdendo o único dinheiro que a família tem e daí não tem coragem de contar. E o final de tudo isso é uma tragédia anunciada.
é fim de relacionamento, são problemas emocionais, são problemas de saúde pública e o fim é trágico. Por isso nós vamos enfatizar, e eu quero fazer mais alguns vídeos, eu quero produzir mais material alertando o nosso povo, primeiro dentro da igreja, para que a igreja seja esse caminho, sabe, da proliferação de uma mensagem que possa impactar pessoas que estão se perdendo aí nesse mundo. E essa nova onda que Satanás está trazendo é a onda dos jogos, né? Ela vai e volta, porque jogos ela tem desde as antiguidades, muito antes de Jesus. Existiam jogos, as apostas nas bigas, né? As corridas de cavalo, né? O leão que se ia comer uma pessoa ou não, as apostas, né? De maneiras ilícitas, elas vêm de longe. Mas isso é uma estratégia de Satanás e nós precisamos combater isso. Eu oro por você, eu oro pela sua família, eu oro por todos aqueles que precisam alcançar a luz de Cristo. Que você possa receber esse material no seu coração e divulgue esse vídeo. Divulgue esse vídeo, mostre para as pessoas o que está acontecendo, porque nós precisamos alcançar pessoas para abrir os olhos dela. E eu creio que o Espírito Santo vai convencer muitas pessoas, né, do pecado, do juízo, e ele vai trazer pessoas de volta à adoração. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado por você ficar até aqui. Eu quero que você compartilhe, que você assine aí o nosso canal, que você deixe seu like e nós nos vemos no próximo vídeo.